E voltamos com o Show Business e agora vai uma pergunta. Quem é o brasileiro empresário que se tornou um dos grandes produtores de vinho de Portugal? É meio inusitado isso, né? Mas é o meu convidado de agora. Ele é sócio e presidente do Conselho de Administração de dois grupos totalmente distintos. Um é o Metalfrio de refrigeradores, o outro é o Grupo Veste, como foi rebatizado no fim de 2022 a Restock, dono de marcas como John John, Lelis, Dudalina e Bobô. Eu recebo agora Marcelo Faria de Lima. Marcelo, obrigado pela presença aqui no Show Business. Marcelo, essa diversidade de negócios, a gente está falando do setor de moda, do setor de refrigeradores, agora do setor de vinhos, sempre foi uma característica sua como empresário? Bruno, tudo bem? A minha história sempre foi ligada a empreendedorismo. Eu trabalhei primeiro em banco comercial. Mesmo no banco comercial eu comecei como gestor de renda fixa, rapidamente passei para ser economista do banco. De economista, um ano depois eu já era na área comercial e fui para os Estados Unidos e recebi um convite para vir trabalhar no Banco Garantia no Brasil, assessorando grandes empresas na área de fusões e aquisições. Em fusões e aquisições, por definição, você trabalha com muitos setores, você vê muita história, você aprende a dinâmica de diversos segmentos da indústria, do comércio e do varejo. E em algum momento eu pensei, poxa, em vez de ficar só dando conselho para esses empresários, seria bom também empreender. Atuar ali. Exatamente, correr risco e etc. E aí, no final da década de 90, eu tomei a decisão de sair do mercado financeiro e começar meu próprio negócio. Comprei 50% de uma agência de publicidade especializada no mercado imobiliário. Ela tinha como os grandes clientes do segmento. Junto com isso, a gente lançou uma empresa, um portal de internet, que na época estava no auge da movimentação, do bubble das internets. A gente lançou um portal, vendeu esse portal para um grupo americano, que a gente tinha se baseado nesse grupo americano para lançar aqui no Brasil. E a partir daí, eu comecei a fazer investimentos bem diversificados. Na verdade, meu primeiro investimento fora da agência de publicidade, que depois eu vendi para o grupo ABC, foi também na área de telecomunicações. A gente investiu numa empresa que fazia Wi-Fi na época, na década de 90 já, e vendemos para o Intel Capital. Depois disso, então, surgiu a oportunidade de investir na Metalfrio em 2004. Era uma empresa local, pequena, era uma multinacional desinvestindo no Brasil, era o grupo Bosch Siemens, que tinha tomado a decisão de que não queria estar mais nesse segmento. Era uma empresa pequena, produção local. E em 5 anos a gente se transformou provavelmente na segunda maior empresa mundial do segmento. Eu faço essa pergunta porque a gente fala com muitos empresários e empresários que foca num segmento e vai em frente durante décadas. O seu caso é totalmente diferente, né? A gente está lidando com muitos setores ao mesmo tempo. Como é que é administrar tudo isso? Eu entendi o lance das fusões e aquisições que você aconselhava muito. Você, no setor financeiro, tinha contato com todos os diferentes setores, né? Mas na prática ali, como é que é uma hora falando sobre refrigerador, sobre freezer, sobre geladeira, de repente você está num grupo de moda, de repente você está falando de vinhos, porque você é produtor ali em Portugal. Como é que é administrar tudo isso? Em primeiro lugar, pessoas, né? Eu não tenho a pretensão de ser o CEO de nenhuma dessas empresas. Eu nunca fui o CEO de nenhuma empresa. Sempre trabalhei como um presidente de conselho muito ativo. Então, eu diria que eu sou um chairman executive, quer dizer, aquela pessoa que, apesar de estar no conselho, está na atuação muito próxima do dia a dia. Eu falo com os meus CEOs 2, 3 vezes por dia. Acompanho todas as grandes movimentações. Manda mensagem toda hora? Não, mensagem mesmo, eu prefiro falar ainda. Liga, você liga. Sou velha guarda ainda. Mas mando mensagem, a gente troca bastante mensagem. Mas é muito através de
selecionar as pessoas corretas, Bruno. Se você não tiver uma boa equipe, não funciona essa diversificação. E mesmo isso, eu já diminuí, né? Fui tentando simplificar minha vida nos últimos anos. Eu tinha outros investimentos. Tinha investimento em banco, tinha investimento no setor de química especializada para agricultura e acabei tomando a decisão de focar em menos negócios e dedicar mais tempo em cada um desses negócios. Você falou que você nunca foi CEO de uma empresa. Não. Por quê? Não é o meu perfil. Eu sou um perfil mais de investidor. E qual que é o perfil de um CEO? O CEO é a pessoa que está ali no dia a dia, focado nas tomadas de decisões do dia a dia. Eu imagino que o meu papel é muito mais de esse chairman executive, que é das decisões mais estratégicas, das decisões sobre pessoas, sobre a visão de longo prazo do negócio. Então, da relação, dessa interação com o CEO que está ali no dia a dia, que está tomando as decisões do dia a dia, com a minha atuação mais estratégica, é que esse é o modelo que melhor funciona para a minha personalidade, o meu tipo de atuação. De todos esses setores aí que você atua, e tem mais, né? Porque você já atuou, inclusive, já foi acionista grande, que a gente já vai falar disso, de um banco norte-americano, né? Que você entrou nesse banco norte-americano no meio da crise financeira dos Estados Unidos. A gente já vai falar disso. Desses setores todos, o que mais te dá prazer? O vinho. Eu já imaginava, né? O vinho, sem dúvida. O vinho, claro. O vinho é uma mistura de negócio com prazer. Lazer e prazer. E não é só isso. O vinho, ele tem toda uma mística de relacionamento, de pessoas que se congregam ao redor de uma mesa para ter um bom tempo junto. Você sabe, Marcelo, a gente tem acompanhado, a gente acompanha todos os setores, né? E a gente tem acompanhado o setor de cerveja, os últimos resultados de empresas grandes como Heineken, Ambev, essas empresas elas foram impactadas no segundo trimestre deste ano por um fenômeno, que as pessoas estão bebendo mais, tem uma crescente de venda de bebidas sem álcool, cerveja sem álcool, com baixo teor alcoólico. E também tem uma ala aí, até mais jovem, que não está bebendo cerveja. Eu estou falando do setor de cerveja. Como é que está o mercado de vinhos? Em que momento ele está? Depende muito de país. Na Europa, onde o consumo já era muito alto, ele é um consumo levemente decrescente, porque é associado exatamente com a geração mais antiga. Em países como Brasil, Estados Unidos, países asiáticos que estão crescendo, que tem muita população jovem, que não tinha essa tradição do vinho, o crescimento é bastante expressivo. Eu discordo com você da cerveja. A cerveja tem um perfil que está caindo em alguns países também, muito parecido, em alguns países onde tinha consumo de cerveja muito tradicional. Em alguns outros países, por exemplo, onde o consumo de vinho era muito alto, a cerveja está crescendo em alguns deles, e não em todos. Associado também por essa questão de geração. Não, eu até falei, porque na verdade isso é baseado, eu estava falando desse mercado brasileiro, e é muito baseado nesses dois resultados dessas empresas que eu citei, né, da Heineken e da Ambev. Há um crescimento, sim, de cervejas premium, ou seja, aquelas cervejas mais populares está tendo um decréscimo, mas eu fico curioso aí para saber principalmente você que atua no mercado europeu, em Portugal, você está na Europa, como é que é o mercado de vinhos lá, em que as pessoas têm tradição de beber vinho, com o mercado brasileiro? Tem duas dinâmicas bem diferentes. Em Portugal, o consumo está crescendo muito rápido e o consumo de vinhos mais premiums também. Por quê? Portugal não era um país conhecido por produzir vinhos de alta qualidade. Tinha o famoso Mateus e tinha outros vinhos que não eram necessariamente associados com vinho de excelência. Isso mudou muito nos últimos 10, 15 anos. Assim, foi muitos investidores, muita gente focado em qualidade, melhorar a imagem do vinho português. Isso mudou muito. Isso foi um lado.
Então, hoje, os vinhos portugueses já são reconhecidos como vinhos mundialmente, como de boa qualidade, não mais um best value, de como era antigamente. Eu dizia, o vinho português é ótimo, etc. Mas é baratinho. Agora não, tem bons vinhos. E tem muito mais. Antigamente sempre teve algum ou outro grande produtor português que tinha os grandes vinhos, mas eram poucos. Agora tem muita gente boa produzindo vinho em Portugal. E outra dinâmica em Portugal é que o turismo explodiu, né? Hoje Portugal é o país de destino de todo mundo, né? Eu acho que se você não só brasileiro. Não, se você for aos Estados Unidos, não tem ninguém que não conheça alguém que ou já foi ou está planejando ir para os Estados Unidos. Tem um motivo central? Eu acho que Portugal, da Europa, ainda preservou aquele charme da Europa antiga, que já não é aquela Europa totalmente comercializada e modernizada, do turismo totalmente de massa que ficou em alguns outros lugares, né? Então ainda tem esse charme de um país que ainda está um pouquinho menos conhecido, tem uma culinária ainda muito tradicional, tem o fato de muitos jovens viajando para Portugal. Eu diria que hoje Lisboa é a nova Barcelona do século XXI. Agora, a vinícola que você administra, né, como acionista, que é a Quinta da Covela, produz 180 mil garrafas por ano. 80% ali é em Portugal, porque tem um número de vocês de 80%, né, de produção ali, né? A gente tem a empresa é a Lima Smith, tá, né? E a gente tem 3 rótulos, né? Que é a Quinta de Covela, que produz basicamente vinhos brancos e rosé, e tem uma história por trás disso. Era uma quinta tradicional. Eu comprei em 2011 e eu trouxe o enólogo que tinha saído e voltei e falei, Rui, o que você precisa para produzir os melhores vinhos de Portugal? Ele me deu uma lista lá de meia página, né? Eu falei, você tem certeza? Porque daqui a 3 anos você vai poder dizer usar desculpa que você não tinha tudo que precisava. Ele aumentou a lista para 2 páginas, né, claro. E aí a gente começou a avaliar os vinhos produzidos. E lá tinha vinho tinto. E a gente tomou a decisão de que lá era uma quinta para produzir vinhos brancos e rosés, e muito especializado também em uvas locais, portuguesas, que principalmente uma uva chamada Avesso, que é uma uva local realmente. A gente lançou esse conceito da uva Avesso em Portugal. Hoje, vários outros grandes produtores renomados, enólogos, estão usando essa uva, reconhecendo que ela é de uma excelente qualidade. E a gente investiu numa quinta no Douro para produzir vinho tinto. E a gente lançou essa marca, que era a Quinta da Boa Vista, que no primeiro ano que nós lançamos já teve 95 no Parker, foi eleito o melhor vinho do ano em Portugal, e a gente trouxe o Jean-Claude Berrouet, que era o enólogo durante 44 anos do Petrus, da França, para ser o nosso enólogo. Então, aí, logo em Portugal, o vinho ganhou uma repercussão imensa, um reconhecimento imenso. Então, a demanda em Portugal basicamente absorvia 100% da produção. Mas a gente tomou a decisão que queria exportar um pouco, para não ficar só em Portugal. Então, exporta um pouquinho para o Brasil, um pouco para a Suíça, um pouco para a Alemanha. Entendi. E vai expandindo. Vamos falar do setor de moda. O setor de moda no Brasil, ele foi duramente atingido aí pelos sites asiáticos. Quando eu falo site asiático, é praticamente a Shein ou a Shein. Tem gente que fala de todas as formas. Aqui no Brasil você vê marcas como a Gaúcha Renner, você tem a Amaro, que foram realmente impactadas pelo crescimento desses sites asiáticos. Você é presidente do Conselho de Administração de um dos maiores grupos de moda no país. Você foi atingido? Não, a gente não sente nesse impacto, porque o nosso segmento, que é o segmento de moda premium, ele é um segmento que não foi afetado, porque a concorrência é por qualidade, é pelo desejo, muito menos pelo preço. Então, a gente não sentiu esse impacto. A gente tem tido 9 trimestres seguidos de crescimento no Same Store Sales. Você falou uma palavra-chave, você que trabalha aí com varejo, né, com consumo, que é
Desejo. Desejo. Qual que é o desejo do brasileiro na hora de se vestir? Para cada marca tem uma diferença de posicionamento e é focada num cliente diferente. Então, na Bobô, a gente está trabalhando com um cliente que é jovem, que é muito associado à noite, ao momento de lazer. Na Dudalina é um cliente focado num momento mais sério, é um trabalho, é um casamento, é uma festa social, formal. A Bobô é uma mulher extremamente exigente em termos de moda, que está olhando no que está na frente, o que virá para ser a moda geral dentro de 6 meses, 1 ano. E na Lelis a gente está atendendo uma cliente que é extremamente exigente em termos de qualidade e diversidade de um produto, e que é uma mulher prática que vai naquela loja e encontra todas as opções na mesma loja do momento que ela precisar usar aquela roupa. Agora, o perfil das pessoas, eu imagino que vai mudando muito, né? Como é que, assim, se você comparar há 10 anos atrás o que as pessoas desejavam, eu entendo que cada um tem o seu perfil, cada marca tem o seu perfil, mas o perfil das pessoas, vai mudando com o tempo, né? Esse é o segredo da longevidade. Se você atende só uma moda de um determinado momento, você desaparece com o tempo. Se você acompanha os seus clientes, é isso que a gente trabalha, nosso conceito, e a gente fala que a gente é menos uma empresa de moda e mais uma empresa de varejo. A gente foca muito mais nas nossas clientes, os nossos clientes ao longo da vida, e como é que eles vão mudando os seus desejos, a sua visão de mundo. Você tem uma vida muito diferente de quem está focado naquele momento, numa moda única daquele momento. Bom, eu vou falar de outro setor, mais um setor que o Marcelo atuou, que é o setor financeiro, porque logo depois da crise financeira nos Estados Unidos, em 2008, você foi lá e adquiriu um banco norte-americano, que é o C1. C1 Bank. Por que você apostou num banco no momento de maior crise financeira nos Estados Unidos? Bruno, eu costumo dizer que se tem uma coisa que eu sabia fazer na vida, era banco. Eu tinha trabalhado em banco comercial, tinha trabalhado em todas as áreas de banco comercial, tinha trabalhado em banco de investimento, então banco era alguma coisa que eu me sentia muito familiarizado, muito confortável em avaliar e investir. Quando veio a crise de 2008 e que surgiram todas aquelas oportunidades de investimento nos Estados Unidos, eu junto com um sócio, que era o Trevor Birds, que era o antigo head global do Morgan Stanley na área de IPOs. Ele até ligou para mim, que tinha trabalhado comigo em 2 IPOs de 2 empresas que a gente fez juntos, e ele ligou e falou que queria trabalhar conosco, na verdade, aqui no Brasil. E eu falei, claro, né? E aí ele veio e a gente começou a olhar algumas oportunidades e pensamos em banco nos Estados Unidos. A gente olhou mais de 40 bancos, a gente focou no estado da Flórida. Primeiro a gente pensou, avaliou vários outros lugares, e a gente comprou um pequeno banco, muito pequeno, na costa oeste da Flórida, numa cidade chamada Bradenton, perto de Tampa, e investimos e a gente gostou. Falou, poxa, isso aqui é um negócio bacana, a gente conseguiu rapidamente resolver os problemas que o banco tinha antes da nossa aquisição. Compramos um segundo banco, logo em seguida um terceiro banco, depois um quarto banco, expandimos para Miami. E aí, em 2014, a gente fez o IPO do banco na Bolsa de Nova York. Mas a história do banco foi um sucesso extraordinário, porque a gente, nesse mesmo momento, a gente patrocinava o Miami Heat, do time de basquete de Miami, que foi bicampeão na época. A gente patrocinou o Tampa Bay Buccaneers, que era o time de futebol americano, né, em Tampa. Patrocinávamos o time de hóquei de Tampa
Tampa, que foi, por acaso, campeão também de hóquei naquele ano. Então, a gente focou muito o nosso marketing na área de esportes e teve um crescimento muito grande. Entre 2009 e 2016, a gente foi o 6º banco que mais cresceu nos Estados Unidos. Caramba! No mercado, a gente está falando do mercado... Gigante, em termos percentuais, né? A gente está falando, não em números absolutos, claro. Exatamente. Mas a gente teve um crescimento muito consistente nesse período. Ô Marcelo, você crê que está mais fácil fazer negócios, estou falando agora do Brasil, fazer negócios no Brasil hoje ou quando você começou a sua carreira de empreendedor mesmo? Eu acho que o Brasil vive de ciclos, né? Eu acho que teve momentos espetaculares no Brasil no passado, depois tiveram momentos difíceis, depois tiveram outros momentos bons. Eu acho que voltamos a ter um momento muito bom de fazer negócios do Brasil. Eu estou bastante confiante olhando para frente que agora é um bom momento de fazer negócio no Brasil. Quais as características? Você vem de família rica, você vem de família classe média, você vem de família classe média baixa? Como é que é a sua história? Vamos começar, meus avós eram bastante pobres. Eram 15, de um lado eram 15 irmãos, o mais velho foi ser padre, para a única forma de estudar, e foi ajudando todos os outros irmãos a estudarem. Meu pai começou como vendedor de uma farmácia, foi crescendo até poder comprar essa farmácia. Mas na minha infância, eu tinha uma vida de classe média, assim, meu pai me deu todo o apoio, frequentei uma escola do interior, mas eu nasci numa cidade muito pequena, sem infraestrutura, Minas Gerais, no Triângulo. Essa cidade de Campina Verde, quando eu nasci, não tinha energia elétrica, não tinha... A cidade mais perto ficava a 5 horas de estrada de terra. Então, quando eu completei 14 anos, eu fui estudar em Belo Horizonte, fazer o 2º grau. Já fui morar sozinho. Já me virei desde os 14 anos, fiz o 2º grau em Belo Horizonte. Fui visitar o Rio de Janeiro com 16 anos de idade. Nunca tinha conhecido o Rio, fiquei maravilhado, liguei para o meu pai, falei, pai, estou pensando em fazer faculdade no Rio. E ele falou, poxa, mas você acha que isso é bom para você? Eu olhei ali para o mar, falei, vai ser ótimo. Sem dúvida. E aí fui para o Rio, fiz faculdade no Rio, fiz economia na PUC, tive a sorte de estar num momento especial, de uma equipe de professores excelentes e sair. Então assim, eu sempre fui muito independente, na verdade, em termos... Minha família era classe média, mas com uma história de muito trabalho, muita dedicação, muito foco em trabalho. Meu pai nunca ficou uma noite na vida dele sem levantar para atender os clientes da farmácia. Agora, numa trajetória bem-sucedida, qual é a característica mais determinante para você ascender? Eu não acho que não tem uma característica, depende muito da pessoa, do negócio. A característica de ser bem-sucedido como entrevistador é muito diferente da característica de alguém que vai ser o empresário. Mas a sua trajetória, como eu falei logo algumas vezes nesse bloco, você atua em muitas áreas, né? Você é um empresário bem-sucedido porque... Você está jogando em vários lados. Eu gosto de pensar que eu tenho uma capacidade analítica razoavelmente desenvolvida e tenho a capacidade de me aproximar das pessoas certas e corretas que me permitiram investir nos negócios e crescer com aquelas pessoas. Eu acho que foi essa combinação que me permitiu ter sucesso em diversos negócios diferentes, digamos assim. Você tem uma referência como empreendedor, como empresário? Aí você faz uma pergunta, né? Como diziam lá no Garantia, se é para sonhar, vão sonhar grande. Eu tenho Warren Buffett. Warren Buffett? Não preciso nem perguntar por quê, né? Não, isso é uma brincadeira minha, mas assim... Não, na verdade, a minha referência são
empresas de investimento, né? Então você tem algumas empresas na Europa, principalmente, que tem um capitalismo diferente do americano e do inglês, onde se tem uma visão de longuíssimo prazo das empresas familiares, de diversificação, de não concentrar risco, porque o capitalismo anglo-americano é muito focado, né, na especialização, e os investidores decidem o risco, aonde eles vão alocar o capital. Na Europa você tem muito mais esse conceito de família, de diversidade, diversificação de risco. Você morou nos Estados Unidos, fez negócio, já teve um banco nos Estados Unidos e sabe a diferença de empreender nos Estados Unidos e empreender no Brasil. Por que é difícil empreender no Brasil? Eu diria que a maior dificuldade do Brasil, a primeira é volatilidade, o segundo a percepção de que o empreendedorismo, o empresário no Brasil, ele tem uma dificuldade de imagem nos Estados Unidos. Empreender, ser bem sucedido de alguma forma, é mais bem reconhecido pela sociedade e tem uma estabilidade macroeconômica muito maior. Então aqui no Brasil você tem períodos muito bons de investimentos, etc. E tem um fator que faz muita diferença, que é acesso a capital, né? A gente está pagando juros no Brasil hoje, depois que os juros caíram, de 13,25 na taxa básica. Nos Estados Unidos está todo mundo chorando, reclamando, porque os juros estão na faixa de 5% e eram 0%, 2% durante décadas. Uma coisa é empreender com capital a 2%, 3%, 4%, outra coisa é empreender com capital de 15%, 20%. Isso faz muita diferença. Deixa eu só pegar um gancho de um trecho agora da sua resposta. No Brasil, pega mal ser bem-sucedido? Eu não diria que pega mal, mas tem uma visão mais crítica em relação ao papel do empresário, do empreendedorismo na sociedade. Acho que tem uma expectativa maior com relação ao Estado, ao papel, né, digamos assim, do Estado como o responsável pelo crescimento do país, e se reconhece menos de que o setor privado, na verdade, gera 80% da riqueza do país. Marcelo, quais são os seus próximos negócios? Já que você está em tantos negócios, tantos setores, quais são os próximos? Não, meus próximos negócios é focar na Metal Fria e na Veste e fazê-las ainda mais bem sucedidas. Você pensa em aposentadoria? Ainda não está no meu plano. Não está, né? Ainda não. Não. Com 61 tem muita coisa pela frente. Ainda tem bastante espaço. Vai morar em Portugal? Porque você mora no Brasil, né? Não tenho nenhuma intenção de morar em Portugal. Eu vou bastante a Portugal. Sei. Eu vou em Portugal 6 vezes por ano. Eu não sei, eu sou do conselho de um dos maiores grupos portugueses, que é o Grupo Sonai. Então, sou bastante ativo no conselho. É um grupo também muito diversificado. Investe em moda, investe em hipermercados, varejo alimentar, investe em serviços financeiros, investe em pet, investe em Marcelo varejo... sempre vai surpreendendo, é uma coisa impressionante, né? Marcelo, eu quero agradecer a sua presença aqui no Show Business, parabéns pela sua trajetória e obrigado, volte sempre, viu? Ok. Muito obrigado a você, Bruno. E muito obrigado pela sua audiência. O Show Business vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Realização Jovem Pan News.